Boa tarde, meninos. Bem, nós vamos falar sobre as nossas atividades para o mês de novembro, tá? Então, este mês de novembro, nós vamos trabalhar o encontro da arte e da ciência, ou seja, a parte de fotografia. Fotografia se inicia como uma invenção científica, né? E que hoje em dia já é reconhecido como uma expressão artística das artes visuais. Então, hoje, uma fotografia tem um valor de obra de arte, tá? Então, hoje ela é reconhecida, ela tem esse reconhecimento. Bem, para começar, eu quero compartilhar com vocês a minha tela para eu poder explicar um pouquinho sobre a história da fotografia, tá? Mas de uma forma bem breve para vocês entenderem. Então vamos lá. Arte e ciências, né? Vimos que a arte, na arte conceitual de hoje em dia, né, na land art, na arte contemporânea, quando os artistas fazem instalações em que eles só montam um ambiente, depois é tudo desmontado, o que sobra são as fotografias e os vídeos, né? É isso que vai resistir com a passagem do tempo. Mas o que nós vamos ver realmente, né? Um pouquinho da história da máquina fotográfica, como uma máquina fotográfica funciona, tá? Para que depois nós possamos falar da fotografia em si como arte, tá? Então vamos lá. A máquina fotográfica. As primeiras máquinas utilizavam uma tecnologia que se assemelha ao funcionamento do olho humano, de modo simplificado. Podemos dizer que quando focamos num objeto, a pupila, que é o buraquinho preto que nós temos bem no centro do olho, se abre, deixando um pequeno feixe de luz entrar. Assim, uma imagem invertida do objeto é formada na retina, no fundo do olho. Essas imagens são enviadas para o cérebro, que é processada e posicionada corretamente. Então, o funcionamento do nosso olho é mais ou menos dessa forma. Existe a refração da luz e a imagem que estava de pé, tá vendo assim? Como, por exemplo, essa maçã, ela, ao passar pelo buraquinho da nossa pupila, que é aquela parte preta, ela vai ser fracionada, vai ser invertida e vai aparecer como se fosse lá no fundo do nosso olho de uma forma invertida, de ponta cabeça. Aí o nosso cérebro, tá vendo? O nervo óptico que é ligado ao cérebro, ele trata de processar essa imagem, de arrumar para que a gente enxergue corretamente, tá? Então, esse é um esqueminha de como nós enxergamos, né? A mesma coisa, então, o princípio do primeiro mecanismo que foi utilizado como base para a fotografia foi a câmera escura. O que era a câmera escura? Era uma caixinha toda preta, tá vendo aqui, ó? Uma caixa toda preta com um fundo branco e um buraquinho lá do outro lado. Então, fundo branco de um lado e buraquinho, tá vendo aqui desse lado onde eu estou passando o mouse? Um buraquinho. E aí, por exemplo, essa árvore que estava lá na frente, a hora que passava pelo buraquinho, a imagem era fracionada e eu tinha a imagem invertida atrás. Isso ocorre de verdade. Se você pesquisar depois, eu gostaria até que vocês pesquisassem. Vai lá no Google e coloca experiência câmera escura. Vai aparecer vários exemplos e vocês vão conhecer como é realmente esse funcionamento da câmera escura. Então, o primeiro mecanismo da fotografia
serviu com base, que serviu com base para a máquina fotográfica foi a câmera escura, que era uma caixa vedada com um pequeno orifício, que é o buraquinho, de um dos lados. Quando esse orifício era apontado para uma cena iluminada, a luz atravessava e a imagem era invertida, se formava do lado oposto da caixa, como no esqueminha aqui. A máquina fotográfica analógica é, portanto, uma câmera escura acrescida de uma lente, utilizada para focar naquilo que se pretende fotografar e para proteger o orifício da máquina, chamado de obturador. Quando tiramos uma foto, o obturador da máquina se abre e fecha, permitindo que a luz entre em um momento e registre a imagem por uma superfície sensível à luz, como um filme, por exemplo, que é aquelas maquininhas de filme, aquelas maquininhas antigas, tá? De fotografias. Atualmente, a maioria das máquinas fotográficas são digitais, possuem mecanismos capazes de registrar e armazenar imagens eletronicamente. Olha lá. Aqui nós vamos ver aí um pouquinho da história da fotografia. Como que era, então? Ela começa com o princípio de câmera escura. Essa câmera escura, ela também podia ser feita dessa forma, ó, por alguns artistas até. Inclusive o Leonardo da Vinci utilizou esse princípio de câmera escura, de fazer como se fosse um quartinho todo preto, com um buraquinho, para que a imagem ficasse invertida do outro lado e o artista pudesse entrar lá dentro e fazer o rascunho para fazer uma paisagem, por exemplo, sabe? Então, era muito utilizado por alguns artistas. As primeiras câmeras escuras foram criadas no século XVI, com base nos estudos desenvolvidos na Grécia Antiga por Aristóteles, um filósofo grego que viveu no século IV a.C. Ele foi um estudioso de diversas áreas, entre elas a física, a ótica, investigando a luz e a visão. Seu interesse por esses fenômenos fez realizar experiências como a da câmera escura. Esses estudos permitiram posteriormente não apenas a construção de caixas escuras, que aí nesse caso aqui seria uma sala de câmera escura, né, grandona, para que a pessoa pudesse entrar dentro. Esses estudos permitiram, então, essa construção de caixas escuras, mas também salas escuras inteiras, que é nesse caso aqui dessa imagem que nós estamos vendo. Durante o século XVII, inventores ingleses como Robert Boyle e Robert Hooke criaram modelos portáteis de câmera escura, que já foram utilizados por pintores como o holandês o Johannes Vermeer, que fazia praticamente fotografias, ó. Olha só a pintura dele, dessa mulher com o jarro, ó, como a leiteira, como que é perfeitinho, como se fosse uma fotografia. Ele utilizou esse tipo de câmera escura para ficar olhando na imagem e fazendo a sua obra de arte. Aí não era como essa, que é entrar dentro e tira o molde ali, como se estivesse copiando. Nesse caso da câmera escura, não, era só para ajudar o pintor a fazer cada vez mais perfeito. Dessa forma, o artista conseguia realizar pinturas extremamente realistas, baseando-se nas imagens capturadas pela câmera. Aí, olha lá. Mas a primeira fotografia mesmo ocorreu em 1826 e foi esta daqui, ó. Que são telhados, tá vendo? Dá para ver que são telhados de casas. Aí agora nós vamos falar. Até esse período, a imagem era projetada em uma câmera escura, mas não sabia como fixá-la em uma superfície. Eles sabiam que a imagem aparecia invertida, mas não tinham criado ainda uma forma da imagem ficar fixa, como é no filmezinho lá daquelas máquinas antigas. Né? Então, em 1826, após 10 anos de tentativa, o físico, por isso que fala arte e ciência, porque foram os cientistas que encontraram essas soluções. O físico francês Nicéphore Niepce conseguiu registrar pela janela da sua casa na França numa placa de estanho polido o resultado dessa imagem. Olha lá, que seria a primeira fotografia. A câmera usada por Nicéphore Niepce
fez o registro da primeira fotografia da história. Era como se fosse uma câmera escurazinha que ele colocou lá na janela dele e deixou lá. Só que, o que acontece? Atrás, ele colocou uma placa de estanho. E aí, nessa placa de estanho, ficou gravada no papel ali a imagem, tá vendo? Uma placa de estanho e o papel. Aí ele conseguiu essa gravação no papel. Só que, é claro, olha só a nitidez, né, gente? Não é bem feita, não era muito nítida. Então, precisava melhorar. Aí eles continuam os estudos. Lá, a vista da janela, ó, é como se ele colocasse ali, tá vendo? A caixinha, a câmera escura dele, era uma câmera fotográfica, porém, não deixava de ser uma câmera escura. E aí, desse lado tinha a lente, do lado de cá, onde eu tô colocando aqui, passando o mouse, era a placa de estanho, que ficava ali dentro. Para a imagem ficar registrada, eram necessárias muitas horas ou dias de observação de uma foto tirada por Nicéforo Niepce. Então, não era só colocar a imagem ali e, tipo assim, 1 minuto já estava pronto. Ou então, como é hoje em dia, num clique, você já tirou a foto. Não, era necessário deixar horas e horas ali, ou então dias e dias naquela mesma posição para ela conseguir fixar a imagem. Essa foi uma outra foto tirada por ele, ó, de uma mesa de café da manhã posta ali, tá vendo? Só que foi tirada dessa maneira, colocando lá a maquininha de 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que pegava realmente na placa de estanho. A placa de estanho é uma superfície fotossensível, ou seja, sensível à luz. Os filmes e papéis fotográficos que conhecemos hoje também são fotossensíveis e, na revelação tradicional, precisam ser tratados com diversas substâncias químicas para que o processo de sensibilização seja interrompido no momento certo e a imagem seja fixada. Caso contrário, eles queimam até toda a superfície e até toda a superfície fica escura. Para revelar a imagem, geralmente são utilizados líquidos para banhar o filme ou papel fotossensível, interromper a revelação e fixar uma imagem obtida. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês pesquisassem no Google, porque tem como revelar fotos, né? Processo tradicional de revelar fotos, ou como revelar fotos antigas, que aí vai aparecer como eles faziam. Eles entravam num quartinho escuro, colocavam uma luz especial e colocavam uma bacinha que parecia água, mas na verdade é água com substâncias químicas para que aquele filme que está lá em cima, contra a luz, projetasse a sua imagem no papel fotossensível. Aí o papel era colocado dentro daquela água que tinha produtos químicos, tá? Então, pesquisem também depois, porque fica muito interessante para vocês conseguirem ver. Bom, aí aqui tem jeito, hoje em dia tem jeito da gente fazer uma máquina fotográfica até assim, com latinhas, fazendo um furinho e depois destapando o furinho e deixando ela lá por um tempo. A gente faz como se fosse a máquina do Nicéforo. Mas eu não quero que vocês façam isso agora. O que eu quero de vocês? Primeiro eu quero falar a respeito dos enquadramentos, na parte mesmo de fotografia, entenderam? Então, eu vou mostrar para vocês alguns planos de como vocês podem tirar as suas fotos. Né? Existem tipos de retratos, que eles têm nomes, e a gente vai aprender hoje, agora, eu quero que vocês vejam os tipos de plano. Então, tem primeiro um plano geral. Plano geral, ele vai aparecer a pessoa ali em primeiro plano, mas ela tem todo um fundo ali aparecendo. Então, o plano geral de um retrato, quando você vai tirar um retrato, né, o corpo aparece por inteiro, dos pés à cabeça,
E o protagonista da foto, que não precisa ser um ser humano, pode ser um animal também, por exemplo, né? Pode ser um objeto, mas aí o objeto vai aparecer por inteiro e vai ter aquela paisagem toda do resto, o entorno todo em volta. Então, o protagonista da foto ocupa, portanto, todo o enquadramento, sendo o ponto de interesse de captura. Então, ele fica bem no centro, né? E a fotografia pode mostrar a pessoa mais longe ou mais perto, mas sem cortar os pés e a cabeça. Se for tanto uma pessoa como um animal, como um objeto, você não corta os pés, não corta a cabeça, não corta partes do objeto. Ele está inteiro. Nesse tipo de captura, é essencial ter o cuidado com a pose do modelo, tá? Então, esse é o plano geral. Agora, no plano americano. Plano americano é aquele que você tira do joelho para baixo, não aparece. Então, você vai tirar ali da coxa para cima, né? Desse plano, ele também é chamado de 3/4. Surgiu dos retratos do Velho Oeste, onde era importante que as armas colocadas na cintura aparecessem no enquadramento. Então, por isso que chama plano americano, porque ele surgiu lá no Velho Oeste, na América do Norte. Então, olha só, esse tipo de plano retrato corta o protagonista aproximadamente pela altura do joelho ou da coxa. Dependendo se o protagonista está sentado ou deitado, há uma tolerância passando um pouco abaixo do joelho. Este é um ótimo enquadramento para mostrar as pessoas e interagir com elas. Existe também o plano médio, que seria você tirar, daqui, do torso, que é essa parte aqui do nosso corpo, né? Do torso para cima. Aí esse é o plano médio. O modelo é fotografado, vamos alcançar o maior nível de intimidade na fotografia. O enquadramento é feito da cabeça até a cintura. No caso do modelo estar sentado, pode descer até a metade da coxa. Este tipo de plano geralmente é usado para realçar a beleza do corpo humano e, por isso, é muito utilizado em fotografias de moda. Importante, antes de capturar a foto, que olhe na posição dos braços e das mãos, evitando cortá-los. Os braços e as mãos sempre aparecem, é da cintura para cima, mas as mãos e os braços aparecem, tá? No caso de ser mesmo necessário, tente torná-lo mais natural sem cortar as articulações, ou seja, sem cortar o cotovelo, essas coisas. E o plano médio curto, que seria mais focado, do peito assim para cima, do busto para cima, então seria do peito aqui para cima. Esse plano médio curto. Esse tipo de enquadramento acompanha o corpo desde a cabeça até o meio do peito. O plano aqui apresentado permite isolar a fotografia uma única figura, desfocando o fundo. Então, o foco é realmente a pessoa e não o fundo. Nesses outros, você pode ter, elementos do fundo, principalmente no plano geral. Você pode focar bem nas coisas que estão atrás. Agora, nesses aqui já não. No plano médio curto, você já está focando mais na pessoa. E o primeiro plano, que seria a pessoa bem perto, assim, só de rosto mesmo. Pegando os ombros e o rosto. E o primeiro planíssimo, em que você foca só no rosto, pode até cortar uma parte da cabeça e tudo mais. Além desses, existe o plano de detalhe. O que seria o plano detalhe? Esse é um plano mais aproximado de todos, que captura uma pequena parte do corpo, que não tem necessariamente que ser um rosto. Tem uma alta capacidade expressiva, realçando os detalhes. Então, no caso aqui, por exemplo, focou na bailarina na ponta do pé, ali, só nos pés dela, realmente. Então, esse é o plano detalhe. Quando tira uma foto, é essencial analisarmos a cena e escolhermos o que queremos transmitir com ela. Desde forma das fotografias, elas ficarão mais apelativas. Então, se você escolhe o plano, você consegue transmitir uma mensagem pela fotografia.
Quem faz muito isso é um artista que eu vou mostrar para vocês agora, trabalho dele, né? Um fotógrafo que é reconhecido como grande artista brasileiro, que é o Sebastião Salgado. Então, olhem só o trabalho que ele faz. Ó, este aqui é ele, hoje em dia ele tá assim, carequinha, mas ele já, antigamente, né, na década de 80, de 90, ele era cabeludão. Aí ele foi fazer uma expedição pelo mundo e ele pegou muito piolho, ele tinha barbona, cabelão, e ele pegou muito piolho numa tribo, né? E ele acabou cortando tudo para tirar aqueles piolhos e ele disse que ele descobriu uma nova cara quando ele tirou todo o cabelo e toda a barba. Então ele resolveu optar por este visual. Então hoje em dia ele é assim. Então ele foi de barbudo e cabeludo para careca, né? Olha só o que ele colocou. Espero que a pessoa que entre nas minhas exposições não seja a mesma ao sair. Ele tem, né, exposições de fotos pelo mundo todo, então o documentário chamado Gênesis dele foi indicado até ao Oscar, não ganhou, mas chegou a ser indicado, que já é uma grande coisa, né, para um documentário brasileiro. Então, ele é reconhecido no mundo todo, tá? E os seus livros de fotografias, você não compra aí por menos de R$ 1.200 um livro deles de fotografias. Então, são verdadeiras obras de arte. Isso os livros, viu, gente? Porque quadros mesmo são bem mais caros. Ele nasceu em 1944, é um dos mais respeitados fotógrafos do mundo, brasileiro, de Minas Gerais, se formou em economia pela USP de São Paulo e tem doutorado também em estatísticas econômicas na França. Então, assim, é uma pessoa estudada, né, formada, e todos em escolas públicas, como, né, universidades públicas também. E um dos seus grandes trabalhos como economista foi na Organização Internacional do Café na década de 70, onde ele descobriu a fotografia como uma forma de retratar a realidade econômica dos diversos locais do mundo. Ao fotografar os canaviais africanos, para ele, a fotografia apresentou-se melhor do que os textos dos estudos estatísticos. E é aí que ele começa a andar pelo mundo, né, a passar por vários locais do mundo, retratando as pessoas daquele lugar, as formas de vida daquele lugar. E depois, em 2013, né, ele fez o seu último grande trabalho, em que ele viajou durante 8 anos para poder fazer, porque se vocês repararem, ó, os trabalhos dele como fotógrafo, ganharam fama com as séries Trabalhadores, em 96, Terra, 97, Serra Pelada, 99, Outras Américas, em 99, Retratos de Crianças do Êxodo, em 2000. Aí, chega em 2007, ele faz esse trabalho nas escolas da África, ele tira fotografias das escolas da África. E aí ele recebe muitas críticas, falando que ele queria que na verdade o trabalho dele era ficar rico em cima da pobreza dos outros. E aí ele é muito criticado. Ele entra em depressão e ele fala que ele não ia fotografar mais. E aí ele fica alguns anos, né, em depressão. E aí quando ele decide voltar a fotografar, aí ele sai em uma expedição pelo mundo com o seu filho, e o seu filho fazia as filmagens e ele as fotografias, e aí ele cria a obra Gênesis, que aí vai até, né, indicado ao Oscar, tá? Então, hoje em dia, ele é renomado, um dos fotógrafos mais respeitados do mundo todo. Uma das características das obras agora, que nós vamos ver, olha lá, essa é das crianças do Êxodo lá.
é fotografar pessoas na sua naturalidade, ninguém está fazendo pose para ele, e as fotografias, não só pessoas, né? No Gênesis ele fotografou muitos animais também, né? Ele queria mostrar as partes do mundo que são isoladas até hoje, as pessoas que moram as pessoas ou os animais que moram nessas partes isoladas do mundo. Então ele viaja pelos 5 continentes tirando fotografias. E o interessante é que as suas fotografias são sempre em preto e branco, porque ele fala que capta melhor o efeito de luz e sombra, a expressividade da pessoa. Então, olha só. Olha essa. De um bebê sendo amamentado pela mãe. Essa é da Serra Pelada, que eram os garimpeiros, todos sujos de terra, tá vendo? Eles estão com essa parecendo que são com maquiagem, mas na verdade era a terra, né? Da poeira do garimpo. Olha aí, essa daqui já é do Gênesis. Outra foto. Então, pessoas trabalhando, pessoas distraídas, animais em alguma, tá vendo? E sempre assim, tem o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, sempre aparece o horizonte também nas suas obras, as pessoas vão estar distraídas. Não vou estar fazendo pose para ele, não. Vou estar mesmo no real, do seu dia a dia. Olha essa numa tribo africana. Essa também é do Gênesis. Olha essa aqui, né? O petróleo, coisa de petróleo explodindo, ó. Uma mina de petróleo. As crianças nas árvores. Uma senhorinha. Olha como ele retratou toda a expressividade do olhar dela, né? Essa criança chorando. Essa outra senhora. Essa daqui é a líder daquela tribo africana que aquela outra mulher estava lá. É da Gênesis também. Nessa tribo são as mulheres que mandam. Então ele tirou lá, tá vendo? Ó, como ela é toda empoderada, né? Assim, ó. E ó, o bebezinho atrás, olha o plano de fundo da paisagem, captou a paisagem também. Olha essa do elefante, essa é da Gênesis também, o elefante na África, que veio correndo assim atrás do carro deles, ó, e ele aproveitou e tirou a foto. Olha só, porque ele fala que ele prefere preto e branco. Olha a poeira, como que deu um contraste de luz e sombra para a fotografia. Aqui no deserto. Aqui já é na América, aqui na Amazônia. E aqui nós temos os livros, ó lá. A série Trabalhadores, a série Terra, né, Serra Pelada, Retratos. Aqui o Gênesis, o berço da desigualdade, que é da África, que eu falei que ele tirou das escolas, ó. Os Êxodos, né? E esse África, e vários outros trabalhos em que ele fez. Então, ele forma livros de fotografia, vende os quadros, faz exposições dos quadros, e esses quadros se transformam também em livros que a pessoa pode comprar, né, em livraria. Só que, é o que eu disse, não é baratinho, não. Bom, por que eu mostrei isso para vocês? Bem, porque eu quero que, como trabalho, como tarefa deste mês, vocês tirem 2 fotos coloridas, uma de plano geral e uma de plano detalhe. Então, você vai tirar uma de plano geral com uma pessoa ou um animal ou um objeto e todo um cenário em volta, e outra de plano detalhe, que você vai focar naquilo lá, tá? Então, eu quero 2 fotos coloridas, uma de plano geral, uma de plano detalhe. Quero uma foto em preto e branco,
contendo seres vivos, essa necessariamente precisa ter seres vivos, tá? Contendo seres vivos, como as do Sebastião Salgado. Então, por exemplo, se for a sua mãe varrendo a casa, por exemplo, ela tá lá trabalhando, naturalmente você vai lá e tira uma foto. O seu cachorro tá lá deitado, você vai lá distraído, você vai lá e tira uma foto. Então, nada forçado, nada fazendo pose, sim ao natural, tá bom? E tentem fazer também esse jogo de primeiro plano, segundo plano. Uma vez eu pedi, uma menina tirou assim, a avó dela na máquina de costura, ela tirou de baixo para cima, assim, então pegou bem a máquina, depois a avó. Aí sim fica legal, fica uma foto super interessante. Então tirem 2 fotos coloridas, uma de plano geral, uma de plano detalhe. Uma foto preto e branco com os seres vivos, e como se fosse essas do Sebastião Salgado. E a última, uma foto com ilusão de perspectiva. Aí vocês vão falar assim, vixe, mas o que é isso, professor? Bem, uma foto com perspectiva seria isso daqui, ó. Perspectiva seria isso aqui. Você tirar na linha do horizonte, uma rua, ou uma linha de trem, ou uma estrada, tá vendo? Seria dessa forma. Isso seria uma foto com perspectiva. Ou seja, o que está perto está maior, o que está longe está menor. Isso é uma foto com perspectiva. E com ilusão de perspectiva? Você vai lá no Google e você vai colocar fotos com ilusão de perspectiva. Vão aparecer vários exemplos. São essas aqui. Olha só, vou dar um exemplo desta aqui, da menininha. A menina está em primeiro plano, ou seja, a menina está perto da máquina fotográfica, então ela está grande. O pai dela foi lá longe e aí ele está pequeno, porque aí a menina faz aquela posição como se ela fosse segurar o pai e o pai levanta a mão para parecer que um está pegando o outro. Então, isso é uma foto com ilusão de perspectiva, olha lá. Existem várias, tá vendo? Várias interessantes. Então, eu quero que vocês façam uma foto com ilusão de perspectiva. Pode ser com seus irmãos, pode ser com seu pai e sua mãe, não importa, tá? O importante é que eu quero fotos interessantes, assim como essas, tá vendo? Aqui uma pessoa parece estar pegando a mão na outra. E quem é que faz ficar certinho assim? O fotógrafo, né? O fotógrafo que tem que ir falando. Olha, agora ficou bom. Ah, agora não deu. Vai mais perto, mais longe, assim por diante. Então, uma pessoa vai ficar perto da câmera, a outra pessoa vai ficar longe da câmera e vai fazer esta ilusão de perspectiva. Existem vários exemplos, tá vendo? Ó, vários exemplos para vocês verem. Olha essa que legal. Parece que ele vai comer a lua, né? Então tem vários exemplos para vocês verem na internet. E aí depois vocês, eu não quero desse tipo, tá, gente? Assim não. Interagindo com desenhos. Eu quero entre pessoa e objeto, né? Como essa, por exemplo, olha lá, do sapatão, essa daqui que parece que o balde vai pegar as pessoas, né? E essas assim. Agora, no caso daquelas lá com desenhos, eu não quero, não. Tá bom? Então, vocês terão que produzir, para mim, 4 fotografias, né? Durante esse mês de novembro. 2 coloridas, uma de plano geral e outra de plano detalhe. Uma foto preto e branco com seres vivos, como se fossem as do Sebastião Salgado, e uma foto com ilusão de perspectiva. Mandar todas no grupo com seu nome para que eu marque a nota de vocês, certo? Então, essas são as tarefas do mês de novembro de vocês. Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero aí que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que vocês têm que fazer. Qualquer dúvida, procura mais sobre plano detalhe, sobre plano geral, procura mais um pouquinho sobre o Sebastião Salgado, e aí vocês vão conseguir ver direitinho como eles fazem e fazer e produzir a de vocês, tá bom? Então pesquisem antes de produzir as fotos. Lembrando, vocês têm que me entregar
4 fotos, certo? Bom, é isso. Tchau e até a nossa próxima reunião.